Livro do Jogador, Parte 3, As Regras da Magia, Capítulo 11, Magias, Episódio 66, 8 truques, abjuração, conjuração e adivinhação. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição diz sobre 8 truques mágicos, entre eles truques de abjuração, conjuração e adivinhação. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Se você abrir o livro na página 207, você se encontra dentro do capítulo 11, chamado Magias. Esse capítulo descreve as magias mais comuns nos mundos de Dungeons & Dragons. Ele começa com a lista de magias de todas as classes conjuradoras. Logo depois, traz todas as descrições das magias em ordem alfabética, dos nomes das magias. Então, a partir desse episódio, eu vou apenas me limitar a fazer a descrição das magias. Então, essa parte que tem a lista de magias com todas as classes conjuradoras, eu não vou gastar o tempo do podcast lendo para vocês, porque senão ficaria muito cansativo. Mas só para vocês entenderem o que eu vou pular, basicamente você tem aqui uma espécie de lista de todas as magias de cada classe. Então, começando com as magias de bardo, você tem o nome das magias em nível 0. Aí tem lá lâmina de proteção, globos de luz, amizade, e aí ele vai listando todas as magias em nível 0, que são os truques, os cantrips, do bardo. E aí ele passa para o nível 1 e lista todos os nomes de todas as magias em ordem alfabética. E aí ele faz isso para o nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, 6, 7, 8 e até o 9º nível de magia que o bardo consegue fazer quando ele atingir o 17º nível de personagem. Algumas magias vão se repetir, só que agora para a lista de magias do clérigo. Também cantrips, magias em nível 1, nível 2, nível 3, até o 9º nível. O druida também é a mesma coisa. O paladino só vai até o 5º nível. O patrulheiro, que é o ranger, também até o 5º nível. O feiticeiro vai até o 9º nível. O bruxo, que é o warlock, vai até o 9º nível. E o mago também vai do nível 0 até o 9º nível de magia. Agora, entrando no assunto do podcast, que é a descrição das magias, se vocês perceberam, o título dele é 8 truques. Entre eles, abjuração, conjuração e adivinhação. Por que que eu estou fazendo numa forma diferente da do livro? Se vocês pegarem um livro, ele começa descrevendo a primeira magia em ordem alfabética, chamada Acid Splash, que é o espirro ácido. Essa magia é uma magia de conjuração, um cantrip, magia de nível 0. Só que quando você vai para a próxima magia, que é a Aid, que significa ajudar, auxiliar, ela já é uma magia de 2º nível abjuração. Então perceba que essa ordem alfabética, ela é boa para você encontrar a magia dentro do livro, que você quer ler a descrição. No entanto, eu não acho essa ordem boa para quem quer escolher as magias. Então, de nada adianta eu descrever para você agora uma magia de nível 2, sendo que o seu personagem vai começar provavelmente no 1º nível e ele não vai conseguir fazer magias de nível 2. Então, para isso, eu montei uma ordem diferente para facilitar os podcasts. E qual será essa ordem? Então, eu peguei todas as magias de nível 0 e separei e coloquei em ordem de escola de magia, ou seja, abjuração, conjuração, adivinhação, encantamento, evocação, ilusão, necromancia e transmutação. Juntei essas magias. Se vocês forem analisar no livro, nós temos 27 magias de nível 0.
truques de nível 0. Então, nesse podcast, eu vou descrever para vocês as 8 primeiras magias de nível 0, que vão desde abjuração até adivinhação. Deu para entender? Dessa forma, fica mais fácil de você escolher o podcast que você quer ouvir com aquelas magias que você procura para o nível do seu personagem. E só para vocês terem uma noção, depois que eu gravar os podcasts com todas essas 27 magias de nível 0, eu passo para as magias de nível 1, que somam 62 magias. No nível 2, 59 magias. No nível 3, 50 magias. E aí vocês começam a perceber que vai caindo o número de magias, porque é mais difícil os jogadores jogarem níveis mais altos e também porque existem menos slots para magias em níveis mais altos. Nível 4 serão 35 magias. Nível 5, 42 magias. E eu não sei te explicar por que voltou a aumentar esse número. Nível 6 serão 32 magias. Nível 7, 20 magias. Nível 8, 18 magias. E por fim, nível 9, só existem 16 magias no livro do jogador do D&D 5e. Então, começando com a primeira magia de nível 0, que é um cantrip, um truque de abjuração, que é uma magia de proteção. Ela se chama Blade Ward, que é proteção contra lâminas. Ela tem um tempo de conjuração de uma ação, então o seu personagem gasta uma ação para poder fazer essa magia, e aí ele não pode usar a ação para fazer mais nada, né? Não pode atacar, não pode entrar em esquiva, mas ele pode se movimentar. O alcance da magia é self, ou seja, pessoal. Ele faz a magia nele mesmo, não tem como fazer em outra criatura. E os componentes dessa magia são verbais e somático. Ou seja, ele tem que pronunciar algumas palavras mágicas e ele tem que fazer alguns gestos com uma mão livre. E uma vez que ele fez a magia dura um round. Um round significa uma rodada. O que é uma rodada? O personagem fez a magia, ele passa a vez dele, né? Acaba o turno dele. Todas as outras criaturas vão jogar e aí vai voltar na vez dele. E aí a magia vai acabar. Mas quando que acaba? No começo ou no fim do turno dele? Então vamos ler aqui a magia, ó. Você estende a sua mão e traça um sinal de proteção no ar. Esse é o componente somático. E aí você pronunciou algumas palavras. Até o final do seu próximo turno, ou seja, vai passar uma rodada, vai chegar na vez do seu personagem, ele ainda vai poder fazer a ação e o movimento, e aí quando ele acabar o turno dele, a magia cessa. O seu personagem, então, até esse momento, tem resistência contra danos causados por armas, cortantes, perfurantes e de contusão. Então é uma magia de proteção. Ela vai ser muito importante para o seu personagem, de repente, se ele estiver num combate, poder se movimentar por um local e se proteger de repente, levar uma espadada, levar uma perfurada, levar um dano de contusão. De repente ele está num local onde ele está sendo atacado por gigantes que estão jogando rochas de longe. E aí ele não tem muito o que fazer, não consegue chegar até aquele gigante e atacar. Então ele pode entrar em dodge, que aí daria desvantagem para o gigante acertar ele, mas se o gigante acertar, vai levar o dano inteiro. E pode ser que esse dano inteiro mate o seu personagem. Agora, se ele ativa essa magia, claro que as chances de acertar ele em relação à esquiva, que é o dodge, vai ser maior. Só que se acertar, o dano vai ser reduzido pela metade. Então, vai da estratégia do personagem, né, do jogador, que controla o personagem, para você ativar ou não essa magia. Essa magia, ela só não é mais forte porque ela só reduz esse dano pela metade, ou seja, ela só traz essa resistência contra esses tipos de danos de ataques provenientes de armas. Então não adianta você estar, de repente, andando numa masmorra, ativando essa magia toda a rodada, basicamente a cada 6 segundos, para tentar evitar uma armadilha perfurante, por exemplo. Ou um fosso que faz o seu personagem cair em cima de estacas, que vai causar tanto dano de contusão quanto dano perfurante por causa das estacas. Isso não é considerado um ataque de arma, então não funcionaria. Senão a magia ficaria um pouco forte demais, e aí imagina um jogador usando o seu personagem e fazendo essa magia constantemente para poder andar sempre com uma proteção ativa. Ficaria um pouco chato demais. Mas
por ser um cantrip, uma magia de nível 0, o seu personagem pode fazer isso sem se cansar. Pode fazer toda vez que não vai gastar um slot de magia. Então, ponto positivo para essa magia. Eu gosto muito dela, uma magia de proteção muito eficaz. E para finalizar, quais são as classes que podem usar essa magia, que aprendem essa magia? O bardo, o feiticeiro, o bruxo e o mago. Então, ela é uma magia arcana. O próximo cantrip, magia de nível 0, truque, é Resistance, ou resistência. Também é abjuração, porque se trata de proteção. O tempo de conjuração dela é uma ação. O alcance é o toque, então você pode até se tocar ou tocar outra criatura. Mas você tem que chegar perto, estender a mão e fazer um toque. Os componentes são verbais, somático e material, ou seja, são todos os componentes possíveis. E o que é esse material? É um manto em miniatura. Como não tem um valor associado a esse manto em miniatura, se você estiver usando uma bolsinha de componentes mágicos ou um foco, que pode ser uma varinha, pode ser um cajado, você não vai precisar fornecer esse material. A duração da magia é concentração até 1 minuto. Então você consegue manter essa magia ativa usando a concentração do personagem até 1 minuto. Basicamente, para lembrar aquela regra de concentração, o seu personagem não tem que fazer nada, ele só fala que está mantendo a magia. Agora, se ele ficar inconsciente, ou se alguma outra coisa acontecer que distraia ele, ou ele até resolver fazer uma outra magia que envolve concentração, essa magia se dissipa. Ou até passar 1 minuto dela ativa. E aí o que acontece então ao fazer essa magia, ao conjurar essa magia? Você primeiro tem que tocar uma criatura voluntária, uma criatura que permita você fazer isso. Uma vez, antes da magia acabar, o alvo pode rolar um dado de 4 faces, um D4, e adicionar o valor jogado a um teste de resistência de sua escolha. Ele pode rolar esse dado antes ou depois de realizar o teste de resistência. E aí a magia termina. Então vamos supor que você tocou em você mesmo, e aí você está com essa magia de resistência. Você separa um dado de 4 faces ali na mesa, porque como a magia descreveu, você não precisa rolar agora. E aí você mantém essa magia com concentração durante 1 minuto. De repente, passa um dragão e solta uma baforada de fogo em cima de você, e você faz um teste de resistência. E aí você tirou um resultado que você acha que, se fosse um pouquinho mais alto, seria suficiente para ser bem sucedido no teste contra a baforada do dragão. E aí você avisa o mestre: mestre, estou rolando aqui a minha resistência, o D4 da resistência, e aí vamos supor, tirou 3. Soma 3 ao seu teste original, do teste de resistência de destreza contra a baforada do dragão, e aí o mestre fala: agora foi suficiente. Então, tome metade do dano ao invés do dano total aí, entendeu? É assim que vai funcionar. Mais uma vez, uma magia bastante útil de proteção para o seu personagem, que não gasta slots de magia. Você pode fazer isso à vontade. E quem é que pode fazer essa magia de resistência? Clérigos e druidas. Então, é uma magia divina. A terceira magia é Acid Splash, ou espirro ácido. Ela é uma magia de truque, nível 0, um cantrip, só que, como ela vai causar dano, ela não é mais de abjuração, né? Ela não é de proteção, ela é de conjuração. Bom, o tempo de conjuração dela é de uma ação, o alcance é de 60 pés ou 18 metros. Os componentes para você realizar essa magia são verbal e somático, então você tem que pronunciar palavras mágicas e fazer um movimento ali com a sua mão livre. E a duração é instantânea, então ela ocorre de forma instantânea, não tem um tempo, não permanece ativa. Você resolve ela e ela acabou. E o que acontece quando o seu personagem conjura essa magia? Então, ele arremessa uma bola de ácido. E aí, você tem que escolher uma criatura dentro desse alcance de 60 pés, 18 metros, ou escolher 2 criaturas dentro do alcance que estejam até 1,5 metro de distância uma da outra. Basicamente, essas 2 criaturas têm que estar pertinho uma da outra. Um alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de destreza ou sofrerá um D6, né, um dado de 6 faces de dano ácido, porque a bolinha de ácido vai bater no seu alvo, vai espirrar e ele vai sofrer esse dano. Uma das vantagens dessa magia é que o conjurador não precisa fazer um ataque,
mas a criatura tem que passar num teste de resistência de destreza. E isso é muito bom, porque às vezes o seu personagem tá com alguma dificuldade em enxergar o alvo, e se ele tivesse que fazer um ataque à distância com a magia, talvez ele tivesse desvantagem. Nesse caso, não tem problema nenhum. E além disso, você ainda pode acertar 2 criaturas se elas estiverem uma do ladinho da outra, o que é fantástico. E para finalizar essa magia, ela ainda vai aumentar o seu dano em 1d6 quando o seu personagem alcançar o 5º nível. Então ele vai causar 2d6 de dano ácido ao invés de 1d6. No 11º nível de personagem, ele vai causar 3d6. E no 17º nível de personagem, ele vai causar 4d6 pontos de dano ácido. Então imagina que isso aqui é um cantrip, uma magia de nível 0 que o seu personagem pode fazer à vontade. Então ela é muito eficaz. E quem é que pode fazer essa magia? Feiticeiros e magos apenas. A quarta magia da lista também é um truque de conjuração e se chama Mage Hand, ou mão de mago, ou mão mágica. O tempo de conjuração é uma ação, o alcance 30 pés, ou 9 metros, componentes verbal e somático, duração 1 minuto. Então ela vai durar 60 segundos ou até 10 turnos se você tiver num combate. E a descrição da magia é: uma mão espectral e flutuante aparece num ponto que você escolher dentro da distância, dentro do alcance da magia. Essa mão permanece ali pela duração da magia ou até você dispensar ela com uma ação. Essa mão também desaparece se ela estiver além do alcance da magia desses 30 pés ou 9 metros. Ou caso você faça a magia novamente. Bom, uma vez criada a sua mãozinha ali, você pode usar a sua ação para controlá-la. Você pode usar a mão para poder manipular objetos, abrir portas destrancadas ou containers, guardar ou recuperar um item de um container aberto, um recipiente, alguma coisa assim, ou até remover algum conteúdo de dentro de um frasco. Ah, e você também pode mover essa mão até 30 pés cada vez que você usar ela. Por fim, essa mão não pode atacar, ativar itens mágicos ou carregar alguma coisa que seja mais pesado do que 10 pounds, que representa mais ou menos 4,5 kg. Então perceba que é uma magia que pode ser utilizada de diversas formas, menos para atacar. Mas, às vezes, dentro de um combate, ela pode fazer algum feito ali que vai ajudar a sua equipe a superar o desafio. E quais são as classes que podem aprender essa magia? Bardos, feiticeiros, bruxos e magos. O quinto truque também é uma conjuração e se chama Spray de Veneno, Poison Spray. O tempo de conjuração é de uma ação, o alcance é de 10 pés, ou 3 metros, então é um alcance meio curtinho, né? E os componentes são verbais e somático. E a duração é instantânea. Então o que acontece? Você estende a sua mão para frente, né, diante de uma criatura, apontando para uma criatura que você pode ver dentro da distância da magia, e ela projeta uma espirrada de um gás venenoso da sua palma. A criatura precisa ser bem sucedida num teste de resistência de constituição, e se ela não passar nesse teste, ela sofre, ela vai acabar perdendo, né, 1d12 pontos de dano de veneno. Então percebam que essa magia, ela tem uma distância mais curta, ela não pode atingir 2 alvos como a bolinha lá de ácido podia atingir, só que o dado de dano dela é muito maior, é um dado de 12 faces. Então ela perde em alcance e ganha em quantidade de dano que ela pode causar. Ah, e o dano dessa magia também vai aumentar em 1d12, né, um dado de 12 faces, quando o personagem alcançar o 5º nível, indo para 2d12. No 11º nível de personagem ela vai para 3d12 e no 17º nível de personagem ela atinge 4d12 de dano. Quais são as classes que podem aprender essa magia? O druida, o feiticeiro, o bruxo e o mago. O sexto truque da lista também é uma conjuração e é o Produce Flame, ou produzir chama. O tempo de conjuração é uma ação, o alcance é self, ou seja, pessoal, você só pode fazer essa magia nele mesmo, em você mesmo, no caso do personagem. Componentes verbal e somático e a duração de 10 minutos. Qual é a descrição? Uma chama tremulante aparece na sua mão. A chama permanece ali pela duração
e não machuca nem você, nem seu equipamento. Essa chama emite luz plena num raio de 3 metros, que são 10 pés, e penumbra por mais 3 metros, né, mais 10 pés. A magia acaba se você dissipá-la usando uma ação ou se conjurá-la novamente. Você pode também atacar com essa chama. No entanto, fazer isso acaba com a magia. Claro, você lançou o fogo da sua mão e ela vai acabar. Quando você conjura essa magia, ou com uma ação em seu turno posterior, você pode arremessar a chama numa criatura até 30 pés de você, até 9 metros. E aí, você tem que fazer um ataque à distância com a magia, e se atingir o alvo vai sofrer um D8, um dado de 8 faces, de dano de fogo. Então essa magia, ela não tem uma distância muito alta, se ela for arremessada, mas também ela não é tão próxima igual o spray lá de veneno. Então o dano dela fica entre aquele 1d6 da bolinha de ácido e 1d12 do spray de veneno, então é 1d8. E também ela parece ser uma chama show-off, né, que o personagem pode ficar segurando na mão e não queima ele. Então imagina que além de ele poder andar iluminando, quem vê aquele truque sendo feito pode ficar assim, uau, que legal, admirado, né, pelo conjurador. E aí, se de repente der algum problema, ele pode simplesmente atacar usando a ação. Por fim, o dano dessa magia também vai aumentar em 1d8 quando o personagem atingir o 5º nível, indo para 2d8, o 11º nível indo para 3d8 e no 17º nível atingindo 4d8 de dano de fogo. E qual é a classe que pode aprender essa magia? Apenas o druida. Então, se você gostou dessa magia, fique esperto que você tem que criar um druida, hein? O 7º truque da lista é o Guidance, ou guia, orientação, que é uma magia de Divination, adivinhação. Então, provavelmente ela não vai causar dano nenhum. O tempo de conjuração dela é uma ação, o alcance é o toque, componentes verbal e somático, e a duração é a concentração até 1 minuto. E a descrição da magia é: você toca uma criatura voluntária, uma vez antes da magia acabar, o alvo pode rolar um dado de 4 faces, um D4, e adicionar o número rolado a um teste de habilidade à escolha dele. Ele pode rolar o dado antes ou depois de realizar o teste de habilidade, e após isso a magia termina. Então, só para lembrar, o que é um teste de habilidade, né? Um teste de atributo é um teste que vai envolver um dos seus 6 atributos, uma das suas 6 habilidades: força, destreza, constituição, sabedoria, inteligência, carisma. Lembrando, um teste de skill, né, de habilidade, é também um teste de atributo, que é o ability. No inglês tem ability e skill. Quando você traduz isso para o português fica confuso, porque ability é habilidade e skill também é habilidade. Então por isso que eu gosto de falar ability, atributos, e skill, habilidade, que o pessoal também chama de perícia. Mas enfim, então se você de repente está escalando, você está fazendo um teste de atletismo, você está fazendo um teste de habilidade de força. Então você está lá escalando, você faz um teste, de repente você joga o dado, o mestre fala que você começa a escorregar, porque você vai cair, e aí você fala: não, peraí que eu vou usar aqui a orientação divina, porque é uma magia divina, Guidance, e você rola o D4 e pode ser que isso salve a sua pele. Esse é só um exemplo, imagina as diversas possibilidades que o seu personagem pode ter ao utilizar essa magia. E quais as classes aprendem essa magia? O clérigo e o druida. E a 8ª magia da lista de hoje, que é mais um truque chamado True Strike, que pode ser traduzido como golpe certeiro ou ataque certeiro. E por ser uma magia de adivinhação, Divination, ela provavelmente vai ajudar o personagem ao invés de causar mal a alguém. Então, o tempo de conjuração dela é uma ação, o alcance é de 30 pés, ou 9 metros, componentes apenas somático, basta fazer um gesto com as mãos. E a duração é a concentração até um round, uma rodada. Então, você estende a sua mão e aponta o dedo para um alvo no alcance da magia. Sua magia garante a você uma breve intuição sobre as defesas daquele alvo. No seu próximo turno, você terá vantagem na primeira jogada de ataque contra o alvo, considerando que essa magia não tenha acabado. Então, basicamente, você vai gastar a sua primeira ação analisando o alvo, tentando buscar
quais são as suas fraquezas na sua defesa. E aí, quando passar uma rodada e chegar na sua próxima vez, no seu próximo turno, o seu ataque, seja qual ele for, vai ter vantagem contra ela. Essa magia, principalmente, ela é bastante eficaz numa situação onde você tem ali um grupo de inimigos na sua frente e você está analisando o seu alvo e ainda não começou um combate. As coisas estão esquentando e você só está ali fazendo movimentos ali com a sua mão devagarinho e fazendo a magia para poder analisar. De repente o combate começa, pronto, você está preparado para fazer aquele seu ataque na sua vez ou na próxima rodada com vantagem. E quem é que pode fazer essa magia? Bardos, feiticeiros, bruxos e magos. Ou seja, são magias arcanas. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Por favor, envie suas perguntas para rafael47@rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio o que você quiser perguntar. A minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e aí fazer um episódio separado, respondendo todas elas. Claro que não se esqueça de compartilhar com quem você acha que vai gostar desse podcast. Continue essa discussão no post do episódio e, se possível, acesse o nosso iTunes e nos avalie com 5 estrelas ou com o número de estrelas que você acha justo para poder ajudar outras pessoas a encontrarem também esse nosso podcast. E não perca o próximo episódio, onde irei abordar outras magias, outros 10 truques de encantamento, evocação e ilusão, ok? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.